Esporte Clube Internacional, décadas de 1950 e 1960. Atenções voltadas à construção do novo estádio, o gigante da Beira-Rio. Décadas onde a prioridade era vencer o Gauchão, Grêmio conquistou 13 de 12 disputados. Resumo da participação colorada, mera figuração. Até que dava-se início à inesquecível década de 1970. 7 títulos estaduais, 3 nacionais, o maior elenco de sua história. Décadas de 1980 e 1990. Campeonato Gaúcho relegado a segundo plano e Internacional volta à sua condição de coadjuvante. Único título nacional conquistado, uma Copa do Brasil em 1992, manchado por um erro escandaloso de arbitragem. Não bastasse ter de conviver com seu próprio inferno astral, em paralelo, amargava a ascensão do rival, que se tornou um colecionador de títulos nacionais e internacionais. Gangorra voltou a se movimentar em seu favor no início do século XXI. Noveleto, conselheiro, investidor e torcedor apaixonado pelo clube, chega à presidência da Federação Gaúcha de Futebol. Com o reforço conseguido fora de campo, o clube montou um grande elenco para as 4 linhas e de 2006 a 2011 voltou a viver um momento meteórico de glórias. Período tatuado eternamente na memória do orgulhoso torcedor. Mal sabia ele. Eufórico, o ingênuo apaixonado não percebia. O clube estava se afundando em dívidas. Fatos que se seguiram foram nada mais que uma tragédia anunciada. O mal está feito, e o gigante da Beira-Rio, sempre protagonista nos altos e baixos da história, volta a roubar a cena. História colorada não tem como característica a regularidade. Vive no anonimato, décadas de figuração, dependendo de gerações vencedoras meteóricas para enriquecer o seu cartel de conquistas. Passar longos períodos tendo que conviver com o sucesso do rival sem conseguir resolver suas questões internas não é nenhuma novidade para o Colorado. Só que agora a situação é diferente. Abismo técnico associado às 4 linhas é o menor dos seus problemas. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é: diante de catástrofe financeira não há um único culpado. Cada um, à sua maneira, deu sua parcela de contribuição. Valor de um imóvel. Avaliação subjetiva. Diversos fatores a serem considerados. O principal, definido pela lei de mercado e não pela matemática. O real valor de um imóvel é aquele que o comprador esteja disposto a pagar. De nada adianta colocar a placa "vende-se" para amarelar com o passar do tempo. Quanto vale o Beira-Rio? Lógico, não podemos esquecer, resultado final depende do ponto de vista que baseou o cálculo. Linha vai de pouco para muito, sendo o mínimo o fatídico valor venal. Aquele fictício sempre jogado a menor pelo proprietário na hora de pagar impostos. Avaliação, normalmente, uma tarefa complicada. Dificuldades só tem a piorar com relação a um estádio de futebol, considerando que agrega valores sentimentais e históricos. No caso do Beira-Rio, há um detalhe a ser considerado. Independente de número apresentado, desvalorização se impõe, ao esquecermos coração e partirmos para critérios imobiliários. Inter não é proprietário do terreno. Clube poderá ter documento de posse, jamais escritura. Irrelevante o contraponto, citando simbólicas escrituras vindas de governos municipais e estaduais. Terreno é da União. Só ela tem o poder de emitir escritura definitiva.
possibilidade totalmente descartada, por imóvel se localizar em aterro. Não pode haver construções particulares nesses locais. Poderíamos enumerar razões legais, mas não é o foco aqui. Se quiser comprovar, pesquise. Existe um vasto material a respeito. Para simplificar, um exercício de memória. Pense e tente lembrar de outro prédio de propriedade privada no Brasil construído em aterros às margens de rio ou mar. Mas qual a relevância de descobrirmos o valor de comercialização do estádio da Beira-Rio? Dívida colorada, hoje, oficialmente é de 1,68 bilhão de reais. Repetindo, 1,68 bilhão de reais. Por mais surreal que possa parecer, prevalece a certeza. Números apresentados por auditoria estão aquém da realidade. A dívida colorada é muito maior. Nos totais apresentados não estão inclusos juros, encargos e pendências com governos federal, municipal e estadual. Outros valores que certamente aumentarão e muito esses números são as decisões na Justiça do Trabalho, prestes a serem definidas e com a certeza de que o Colorado irá perder. Não perderá por ser o Internacional, mas por estar no processo como o empregador. E nessas questões, os funcionários sempre saem vencedores. Mas independente do aumento que possa vir, será indiferente. O valor está astronômico. A certeza, nenhum clube brasileiro tem condições de administrá-lo, negociá-lo e amortizá-lo. Não há como estancar crescimento geométrico da dívida ou brincar de faz de contas. Medeiros não pode ser responsabilizado pelo conjunto da obra, mas tem os seus pecados. Herdou o problema. Ao assumir, dívida estava próxima dos 800 milhões de reais. Diante do quadro, deveria seguir o exemplo do amigo Bolzan, hoje presidente do rival. O objetivo de sua administração deveria ser pagar títulos, não ganhar títulos. Embora instituições ligadas ao futebol tenham a volta olímpica como razão de existir, bom senso deve prevalecer. Clube falido não entra em campo. Medeiros, colorado apaixonado, de idoneidade acima de qualquer suspeita. Mostrou-se bem intencionado, mas parafraseando a gíria popular, na hora do vamos ver, pipocou. Pegou o time na segunda divisão. Assumiu pensando certo, montar equipe mediana capaz de alcançar o objetivo do ano, voltar para a Série A. Trabalhar 25 horas por dia na missão quase impossível de enxugar custos, principalmente com folha de pagamento, e represar sangria de fluxo de caixa. Colocar compromissos mensais para patamares abaixo do faturamento, com sobras para procurar credores e começar a abater dívidas pendentes. Começou bem, mas não teve forças para encarar efeitos colaterais. Maus resultados dentro de campo refletiram queda na qualidade do elenco. Torcida, vivendo de passado recente de conquistas, viciada em glórias, com soberba aflorada cegando, não estava preparada para a nova realidade. Protestou e chegou às raias do absurdo, agredindo atletas e causando danos ao Beira-Rio. Medeiros recuou, partiu para contratações que o clube não podia bancar. Foi apenas o primeiro passo, não parou mais. Ciranda interminável, apostas arriscadas, contando com premiações de conquistas e ganhos com negociações de atletas que jamais se confirmaram. Em 2017 voltou à Série A e o título conquistado foi o de pior administração do ano. Subiu em segundo lugar
e gastou mais que a soma dos valores investidos pelos 3 outros clubes promovidos. Abusou da estratégia de jogar a dívida para o ano seguinte às custas de juros altos nas negociações e apresentar balanços fantasiosos. O ano seguinte pode demorar, mas chega. E 2020 veio com requintes de crueldade. Pandemia arrebentou com a farsa. Se paralisação assustou clubes que tinham uma certa estabilidade, imaginem aqueles que já estavam comendo a própria carne. Auditoria realizada e a bolha explodiu. Consequências ainda inimagináveis, mas com certeza serão dolorosas. Inter pode, inclusive, ver seu patrimônio dilapidado. Não está descartada a improvável, mas possível, perda do Beira-Rio. Se a Internacional fosse empresa, falência estaria decretada, mas clube é cercado de inúmeros fatores e atenuantes. Resta esperar para ver, o que não significa cruzar os braços. Iniciativas urgentes exigindo sacrifícios e sofrimento se fazem necessárias. Fica a expectativa que consigam realizar o milagre. Internacional paga por erros, incompetência e outros fatores a serem investigados de que foi eleito para dele cuidar. Uma pena, tomara que consigam dar a volta por cima. Inter é patrimônio do Rio Grande do Sul. Ninguém, nem os gremistas conscientes, querem vê-lo nessa situação falimentar. Aos torcedores colorados chegou a hora de sair da ilha da fantasia. Arrogância do campeão de tudo ou time grande não cai. A vida real exige que despertem do sonho e abracem o seu clube. O Internacional nunca precisou tanto de vocês. Time grande cai e quebra. Não esqueçam dessa máxima determinada pela exatidão matemática. Exemplos não faltam. Cruzeiro hoje vive o seu calvário e o Botafogo no século XX perdeu a sua sede em General Severiano. Quanto a esse vídeo, espero que, inspirados por paixão, não saiam rotulando como fake news. A atitude em nada ajudará o Internacional e muito menos fará a dívida cair. Sofá de Pobre não afirma que Colorado perderá seu principal patrimônio para credores. Apenas coloca a possibilidade e, diante do quadro atual, é bom que seja levado a sério. Quem navega em mar revolto não pode desconsiderar nenhuma hipótese, até mesmo a de se deparar com iceberg gigantesco. Determinadas situações exigem uso da razão em detrimento da paixão. Sabemos ser o ideal, mas na maioria das vezes não é levado em conta. Com certeza com esse vídeo não será diferente. Sou capaz de apostar que teremos as mesmas figurinhas carimbadas criticando e tentando ridicularizar sem ao menos ter assistido. Que várzea! Concluímos repetindo o já falado nesse vídeo diante da importância do colocado. Dinheiro não aceita desaforo. Cruzeiro e Botafogo estão aí para confirmar. E hoje, por mais que tentem tapar o sol com a peneira, existe uma verdade que não pode mais ser negada. O Esporte Clube Internacional subiu no telhado. Grêmio em passado recente se viu na mesma situação. Nossa Senhora das Três Cores resolveu intervir em favor do tricolor. E colocou Fábio Koff e Bolzan no seu caminho. Basta torcer que o Internacional receba a mesma bênção e que as rédeas do seu destino sejam entregues a gestores realmente interessados em recolocá-lo nos trilhos e com a capacidade para executar a tarefa. No mais, questões colocadas, assunto encerrado e ponto final.